Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu irmão e minha irmã. Hoje, quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 27 de agosto de 2020. Hoje, a Igreja celebra a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. O Evangelho que nos é apresentado é o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículos de 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Ficai atentos, porque não sabeis o dia em que virá o Senhor. A preparação para a vinda do Senhor é servi-lo com fidelidade. A parábola fala de dois tipos de servos, o servo fiel e prudente e o servo infiel e mau. Ficai atentos, em grego é gregorete, inclusive de onde vem a palavra Gregório. Gregório significa o vigilante. Então, a nossa atitude no dia de hoje, e sempre, claro, é a preparação, é a vigilância, é o estar consciente. Ficar atentos significa numa atitude de prontidão, vigilância. Consiste em estarmos acordados, com os olhos abertos no sentido espiritual. Essa é a condição para esperar o Senhor que vem, e é preciso que estejamos prontos aqui, agora, no presente. Muitos dizem: como será o julgamento final? Eu tenho medo. Como que acontecerá? Não se preocupe com o amanhã, porque o julgamento final se faz hoje, no presente, sendo servo bom, cuidando das coisas do Senhor, cuidando das propriedades do Senhor, cuidando, servindo as pessoas. É aqui que nós construímos o julgamento final. É aqui, na nossa ação, no nosso fazer, no nosso agir, que nós estamos nos preparando para lá. Então, é o hoje que praticamente fundamenta o amanhã, no sentido espiritual. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se, por exemplo, alguém ligasse e dissesse: sua casa será arrombada amanhã, com certeza você ficaria atento ou atenta, mandaria arrumar os portões, as portas, ligaria até para a polícia, tentaria se defender, chamaria pessoas para que ficassem com você, e quando o ladrão chegasse, pudesse até lutar ou vencê-lo, ou se não, chamaria a polícia. Então, você ficaria extremamente preocupado. E com relação à vinda do Filho do Homem, nós estamos desatentos. Ele virá como um ladrão. Quando? No dia da nossa morte, que não sabemos. Por isso que é importante que estejamos preparados. Com relação à vida temporal, aos cuidados terrenos, somos muito atentos. Mas parece que com relação à vida espiritual, à salvação eterna, estamos como que em estado de letargia, dormindo com os olhos fechados, desatentos. E a mensagem hoje é esta: ficai atentos, vigiai. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então o banquete tem que estar preparado. Nós temos que estar com a casa arrumada, com o nosso interior. Preparados como o servo fiel e prudente. A nossa história não vai se completar somente lá no dia do julgamento, lá no futuro. Ela se completa hoje. É importante que a casa esteja preparada hoje. Preparada significa estar completa, significa estar perfeita, nas condições necessárias para que o Senhor venha. Essa parábola quer nos ensinar que o interesse não é o amanhã, e sim o hoje. Ou seja, o Filho do Homem virá quando tudo estiver preparado. E a preparação não se dá no dia do julgamento, se dá no dia de hoje. Então, São Mateus está querendo dizer: não tenha medo
do futuro, do dia do julgamento. Fique atento com o hoje, com uma fé operosa, viva com uma fé operosa na caridade fraterna, cuidando das coisas do Senhor, que o julgamento final vai ser apenas uma consequência do modo como você, fundamentado numa fé alicerçada nas obras, vive no aqui e no agora. E nosso Senhor nos fala do servo prudente. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim. Então, Jesus nos coloca como mordomos, como administradores, né? Na verdade, Jesus está falando aqui desse empregado, né? É o pai, né? Que nos dá tudo e sai e viaja. Ele não fica naquela vigilância. Ele diz: agora é a parte de cada um de vocês. Eu tenho os meus bens, eu tenho as pessoas, eu tenho os bens materiais, né? Eu tenho a riqueza, o poder, a sensualidade. Tudo isso são os dons que Deus nos deu. E as pessoas, os irmãos e irmãs, cuidem disso aí, né? Então, Nosso Senhor coloca tudo sob a nossa responsabilidade, mas Ele virá para prestar contas. Então, e Nosso Senhor ainda diz que qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa. Dar alimentos na hora certa, ou seja, aqui nós lembramos da passagem do julgamento final. Eu estava com fome e me destes de comer. Então eu não vou alimentar o irmão lá no julgamento final, eu vou alimentar o irmão aqui. Jesus deixa bem claro nesta parábola que a perfeição da caridade é o cumprimento da nossa missão com os irmãos. Então, é necessário que estejamos agindo. Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim. Como? Alimentando os irmãos na hora certa. Feliz o empregado. Vemos uma bem-aventurança. Feliz. O julgamento final acontece agora, no presente. Acontece hoje, na minha ação. E temos o servo mau, mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejamos 3 atitudes do servo mau. Primeira atitude, a despreocupação. A segunda, a insensibilidade. E a terceira atitude, a dissipação, ou seja, o desperdício dos bens do seu senhor, do seu patrão, que no caso é Deus. Meditemos sobre a despreocupação. O servo mau pensou consigo: meu senhor está demorando. Nós podemos pensar: eu não sei quando eu vou partir, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não sei quando é esse amanhã, e muitas vezes vivemos como se Deus não existisse. E ficamos despreocupados. O servo pensou: o senhor está demorando, o meu senhor, vou desfrutar agora da minha autoridade sobre a casa que ele deu para eu cuidar. Então eu vou fazer o que eu quiser, porque ele está longe. E a pergunta é esta: como você trabalha quando ninguém está vendo? Por que o nosso comportamento muda quando ninguém está vendo? Por causa do pecado. Porque nas empresas nós vemos que muitos funcionários perdem tempo olhando sites inadequados, né? Inclusive, em alguns ambientes de trabalho há verdadeiros problemas, porque quando os funcionários se sentem sozinhos, fazem o que quer. Então, nós temos essa tendência à preguiça. Somos preguiçosos e egocêntricos e temos a tendência de satisfazer tais inclinações quando não somos observados. O filho pródigo, por exemplo, quis desperdiçar todos os bens que o pai lhe deu longe dos olhos do pai. Por isso que nos diz o Evangelho que ele foi para uma terra distante. Claro que teologicamente nós sabemos que distante aí, não só no sentido físico, mas no sentido também espiritual. Mas ele quis gastar tudo
longe do Pai, longe dos olhos do Pai. E nós sabemos o que aconteceu no final da parábola. Ele dissipou todos os bens, não sobrou nada. Não quis ser servo do Pai, mas se tornou servo e escravo do pecado. A segunda característica do servo mau é a insensibilidade. Nos diz o Evangelho que ele começou a bater nos companheiros, ou seja, deixou de ser servo do irmão e se considerou um dono, um proprietário, e um proprietário iníquo e mau. Aqui vemos a falta da caridade fraterna com o irmão. E a terceira atitude é a dissipação. Nos diz o texto sagrado, o Evangelho, que ele começou a beber, começou a comer e a beber com os bêbados. O filho pródigo fez a mesma coisa, né? Viveu uma vida dissoluta com os amigos e ainda numa vida de prostituição. E que hoje, amados irmãos e irmãs, nós peçamos a Santa Mônica para que sejamos servos bons, servos fiéis, que cuidam das coisas do Senhor. Santa Mônica entrou na história como uma mulher forte, que por sua persistência, lágrimas e orações levou seu filho Santo Agostinho à conversão. Santa Mônica deixou como memória o sentido e o valor das lágrimas, como prece junto a Deus em favor de seu filho Agostinho. Que sejamos servos bons e nos perguntemos onde nos situamos no Evangelho de hoje. Do servo fiel e prudente que cuida das coisas do Senhor, que cuida dos irmãos, cuida dos bens e coloca tudo a serviço dos irmãos? Ou somos servos maus, servos despreocupados, servos insensíveis e dissipados? Que Santa Mônica nos ajude a ser verdadeiros servos do Senhor, juntamente com Nossa Senhora, que mais do que ninguém disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E servir para Deus é reinar. Por isso que ela é chamada Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Vitória, porque quem serve a Deus não se escraviza do pecado, não se escraviza de si mesmo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.